Então, boa noite, meu nome é Camila, sou médica dermatologista e hoje eu estou aqui com a doutora Leila Rick, que é cirurgia plástica, para a gente fazer um bate-papo um pouquinho informal sobre estética íntima com um enfoque principal em linfoplastia. Esse é um tema que eu vejo cada vez mais procura no consultório, não sei se talvez porque a gente é mulher, as pacientes têm um pouco de vergonha, é um tema um pouquinho, muitas mulheres têm dúvidas sobre isso, não têm muita coragem de conversar, mas quando a gente começa a entrar sobre o tema, a gente vê que surgem muitas perguntas. E estética íntima é um tema muito amplo, que envolve desde tratamentos externos, que podem ser o preenchimento, a cirurgia, os lasers, quanto os tratamentos internos, que a gente pode fazer para flacidez, até para alguns tipos de incontinência urinária. Mas nosso enfoque vai ser principalmente na linfoplastia, que é uma área que a doutora Leila atua. E aí, conta pra gente, então, o que é a linfoplastia, como que é realizado assim, esse procedimento? Então, na verdade, os pacientes nos buscam muito para fazer cirurgia íntima. Na cirurgia íntima, a gente pode fazer a linfoplastia, que consiste na redução dos pequenos lábios, e também a redução do prepúcio, que é a quantidade de pele que fica acima do clitóris. Na cirurgia íntima, a gente também pode reduzir os grandes lábios, fazer uma lipoaspiração do monte de Vênus para reduzir a gordura local, ou fazer preenchimento quando tem falta de volume no local. E essa lipoaspiração do monte de Vênus pode ser feita tudo ao mesmo tempo? Pode ser feita ao mesmo tempo. Não precisa ser uma intervenção separada, que essa é uma dúvida que as pacientes têm também. E como que são assim, os cuidados? A paciente que quer fazer uma linfoplastia no pós-operatório, o que ela tem que esperar? No sentido de dor, de recuperação, como que é? A cirurgia íntima não é uma cirurgia que doa muito. Eu costumo fazer a cirurgia numa sexta-feira, eu libero o paciente para estar trabalhando na segunda. Ótimo, recuperação rápida. A gente faz a cirurgia de manhã, o paciente vai de alta no final da tarde, tem um repouso relativo no final de semana, né? Uhum. E na segunda-feira ela já pode trabalhar com uma roupa mais frouxa, um vestido, com uma calça não tão apertada. A gente faz medicação para dor, faz medicação analgésica, às vezes faz aplicação de gelo no local, né? A paciente usa um absorvente íntimo. Eu peço para a paciente não usar papel higiênico nos primeiros dias, lavar, na verdade no primeiro mês, lavar a região que você não vai fazer uma dermatite, retalhe, né? Ou no máximo, se não estiver em casa, usar um lencinho umedecido, sem perfume, para que não machuque a região. Mas falando de uma maneira mais leiga, assim, a linfoplastia, então, o que é? Cortar, é fazer o corte da região dos grandes ou pequenos lábios? Existem vários tipos e vários graus de hipertrofia. Uhum. Tem paciente que tem uma hipertrofia mais na região posterior, tem uma paciente que pode ter uma hipertrofia mais na região média, e tem aquelas que, além disso, ainda tem hipertrofia de toda a região anterior, ali que cobre a região do clitóris. A linfoplastia consiste da redução do pequeno lábio. Ele deve ser... A gente não pode tirar o pequeno lábio, ele tem que ser mantido na quantidade certa para incluir o introito da vagina. Ela pode ser realizada ou pela técnica de ressecção marginal, que é a técnica que a gente resseca toda a borda do pequeno lábio. Ela é mais indicada para os pacientes que buscam clareamento local. Ela pode ser realizada com retalhos locais, que são umas ressecções que são feitas de uma forma triangular ou em L, com rotação de retalho, para que a cicatriz fique bem mascarada. O bordo vai ficar totalmente natural, a cicatriz vai ficar mais por dentro. E são feitos assim, pontos de sutura visíveis ou são fios absorvíveis? Como que é? Os pontos de sutura eles são realizados com fios absorvíveis, eles caem entre 1 semana e 3 semanas. Os pacientes não precisam tirar pontos ali. Não precisam. Ótimo. E muitas pacientes questionam em relação à sensibilidade depois. Se vai persistir com uma sensibilidade alterada ou vai ter alteração na hora de ter relação sexual, alguma coisa assim. Toda cicatriz, ela vai ter um tempo de cicatrização, né? Como uma cicatriz de abdômen, uma cicatriz de mama. Até ela ser uma cicatriz madura, a gente vai precisar de alguns cuidados locais
com a sensibilidade em virtude da imaturidade da cicatriz. Mas mais no sentido de dor, no sentido de não sentir muito a região, ou varia de paciente para paciente? Na verdade, assim, a gente pede para o paciente ficar entre 30 a 45 dias sem relação sexual, para proteger a linha de sutura. A cirurgia não vai alterar esse tipo de sensibilidade. A gente não vai mexer na região de inervação e vai tomar bastante cuidado para que deixa só na região ali que não vai alterar a sensibilidade do local. E você falou que nesses primeiros dias é interessante que o paciente use uma roupa um pouquinho mais solta, né? E existe algum tipo de calcinha especial, algum tecido especial que o paciente tem que usar nesse primeiro mês, por exemplo, nos primeiros dias? Quando o paciente faz a lipoaspiração do monte de Vênus ou a lipoenxertia da região dos grandes lábios, a gente pede para usar uma calcinha tipo malha cirúrgica, que a gente indica, vende na própria empresa de malha cirúrgica. Quando é realizada só a ressecção ali dos pequenos lábios, o paciente pode usar uma calcinha normal. E outra coisa que muitas vezes as pacientes perguntam para mim, que eu trabalho com laser mais para rejuvenescimento íntimo interno e clareamento também. Eu não faço linfoplastia no consultório, mas elas me perguntam se não existe nenhuma técnica sem corte que vá assim, ajudar a diminuir os pequenos lábios ou fazer uma linfoplastia não cirúrgica, digamos assim, com laser. O que você acha? Então, existem diversos graus de hipertrofia, né? O laser, acho que até a doutora Camila pode explicar melhor, mas ele é bem indicado para casos de flacidez, de clareamento, de hipertrofias não tão extensas. Existe um tipo de ressecção feita com laser de CO2 que pode ser cortado o pequeno lábio e cauterizado, cicatrizando por segunda intenção. Mas isso é mais realizado realmente nos graus menores de hipertrofia. Nos graus maiores eles ficam corrigidos de forma mais correta com a ressecção e a sutura. Concordo. Particularmente, assim, você fazia a linfoplastia com laser quando existe um grau maior, você induz ali uma fibrose, uma cicatrização que não ficaria muito mais interessante, muito mais fácil para a paciente realmente fazer a linfa. Com o laser a gente vê, assim, melhora bastante de clareamento, uma pequena retração, melhora de textura quando o aumento é pequeno, mas para grande eu também não me indico. Outra dúvida que é comum, existe assim uma idade para que as pacientes podem pensar em fazer linfoplastia? Então, a gente recebe, eu já tive pacientes desde 14 até 60, 70 anos, na verdade assim, não existe uma idade para paciente fazer linfoplastia. A gente repara que a hipertrofia dos pequenos lábios, principalmente a hipertrofia dos pequenos lábios, porque é uma coisa que acomete realmente qualquer idade, porque as meninas se queixam que elas se incomodam com a roupa, uma roupa de academia mais justa, que elas sentem dor com o uso de calça jeans, ou que elas têm que arrumar o local ali no dia a dia. Então, realmente causa um incômodo grande para o paciente. Fora isso, ainda aumenta a chance de ter infecção urinária, de ter vaginite. Então, fica ali ocluindo. Eu acredito que é uma coisa que os pacientes de todas as idades não tem uma idade mínima assim, para fazer. E em relação ao parto vaginal, o paciente que fez linfoplastia pode ter um parto vaginal tranquilamente? Tem alguma contraindicação? Como que fica? Não, pode ter, não tem. E um parto vaginal depois não estragaria o resultado da tua linfoplastia? Não, porque o parto vaginal, na verdade, o ginecologista vai orientar, vai fazer ali a ressecção. Vai depender da... Independente. Não faz diferença, então, o paciente fazer a linfoplastia antes ou depois de engravidar. Ótimo. E depois de quanto tempo que as pacientes fazem a linfoplastia que elas podem voltar a fazer depilação ou, enfim, laser para depilação? Elas te perguntam isso? Então, na depilação a gente pede para eles esperarem pelo menos uns 45 dias para estar bem cicatrizado e para a depiladora ficar com mais liberdade de realizar. Ótimo. E em relação à linfoplastia, tem algum risco maior assim, que você vê de complicações ou algum risco que a gente não tem? A gente procura realizar a linfoplastia somente no centro cirúrgico, né, com um anestesista. Ela pode ser feita com anestesia peridural ou com anestesia local e sedação. Então a gente procura fazer os exames todos pré-operatórios, né, fazer o risco cirúrgico com o anestesista, fazer o risco cardiológico com o cardiologista. E
pós-operatório, a gente precisa também que a paciente tenha ali os cuidados pós-operatórios, de não usar roupa justa, de não abrir muita perna, de não usar o papel higiênico, não ter relação sexual, não ter a região limpa. Principalmente no primeiro mês, assim. Principalmente nos 30 primeiros dias. Tá ótimo. E agora, então, saindo um pouquinho da linfoplastia, pensando nos tratamentos externos, né? A gente falou muito dos pacientes que têm os pequenos lábios aumentados, que querem diminuir, mas a gente vê muitos aquelas pacientes que já estão ou na menopausa ou que geneticamente já têm os lábios emagrecidos, digamos assim, às vezes tem dor na relação ou querem volumizar a região. Você trabalha também com preenchimento? Então, sim, a gente recebe também muita paciente com flacidez da região. É lógico que cada paciente tem que passar por sua avaliação. Tem pacientes que precisam de uma ressecção de pele. E a gente faz essa ressecção de pele na borda, na transição cutâneo-mucosa, que seria entre a parte externa do grande lábio com a parte interna, né? E faz a ressecção da pele. Para tirar a sobra de pele. A gente usa enxerto de gordura em muitos casos, né? Esse enxerto de gordura ele pode ser realizado durante a própria cirurgia. A gordura pode ser retirada ou do monte de Vênus, ou do abdômen, do joelho, de qualquer lugar que exista ali um excesso. Essa gordura é preparada, a gente separa em seringas menores, com cânulas menores, realiza o preenchimento ali da região dos grandes lábios. O preenchimento também pode ser realizado via ambulatorial, com ácido hialurônico, né? Ou com os estimuladores de colágeno, também pode ser usado na região. O que eu acho uma desvantagem nesse momento é que o ácido hialurônico a gente tem que usar grandes volumes, né, para notar a diferença. E acaba financeiramente, eu acho que fica caro para o paciente, pensando que vai durar um ano e ele vai começar a ser reabsorvido. Então a gordura acaba ainda sendo um pouquinho uma quantidade disponível maior e uma durabilidade um pouquinho maior, né? E aí da minha parte também, eu também faço com ácido hialurônico, mas a gente acaba deixando essa parte mais cirúrgica para o cirurgião plástico, acaba tratando mais a parte interna. Então, a gente faz bastante laser para pacientes que têm alguns graus de incontinência mais leve ou que têm a própria flacidez mesmo de mucosa. O laser, existem vários estudos, tanto com laser de CO2 quanto com laser de hélio. O que eu uso é um laser hélio. Mas a gente vê aqui uma recuperação muito rápida, né? A paciente faz o laser, poucos dias depois ela já pode voltar à atividade sexual e vida, rotina normal. E, assim, nunca tive uma paciente que não notou nenhuma diferença. Elas sempre voltam depois da primeira sessão já satisfeitas em relação à flacidez, assim, até melhora de vida sexual. E clareamento também a gente... E no pós-parto também pode ser usado também. A gente... É uma queixa frequente. Paciente pós-menopausa e paciente pós-parto. Ou pacientes que mesmo jovens já começam a assim, notar ou diminuição de lubrificação, uso de anticoncepcional, ou querem fazer já um preparo antes de engravidar, digamos assim, para preparar aquela mucosa que a gente tem também. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar em relação à estética íntima ou linfoplastia, ou alguma dúvida frequente que os pacientes te perguntem que eu não te perguntei? Então, as pacientes perguntam muito do pós-operatório, né? Que a gente já enfatizou, que eles são mais ou menos uns 30 a 45 dias sem ter relação sexual, sem atividade física, com cuidados locais. Nas primeiras relações sexuais, a gente pede para o paciente usar um lubrificante íntimo. E a cicatrização, ela também vai respeitar esse período, né? A pele vai estar epitelizada ali já na primeira, segunda semana, mas a gente pede realmente que ela espere um tempo maior, lembrando que a cicatriz vai estar com as fibras de colágeno reformuladas todas com os 3 meses. A gente sabe que realmente com 3, mas vai ser um ano ali esse processo de cicatrização mais madura, né? Ótimo. Então tá bom, teve alguma pergunta, alguma coisa que alguém deixou a mais pra gente responder? Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Então, tá bom. Uma pergunta que teve, doutoras, com relação à diferença entre linfoplastia e vaginoplastia, né? Se é parecido, se é possível fazer junto, né? Surgiu essa dúvida. Então, a linfoplastia seria mais o tratamento da parte externa,
né, da região ali dos lábios menores, que os pacientes costumam ter hipertrofia ali da região e a gente faz essa correção. A vaginoplastia é mais feita pela cirurgia do períneo, né, que pode ser realizada o períneo pode ser realizado anterior ou posterior, dependendo da fraqueza muscular ali da paciente, né? E pode ser realizado em conjunto, sim. E a ninfoplastia, ela pode ser realizada junto com outras cirurgias plásticas? Pode ser realizada junto com as outras cirurgias plásticas. É isso. É isso. Então, agradecer. A gente fica à disposição aí, caso ainda surja alguma pergunta. E esse é um dos primeiros bate-papos que a gente vai ter. Esperamos ter outros em breve. E boa noite. Boa noite.